Uma coisa que eu acho que eu nunca contei em entrevista. Das hipocrisias, sabe, daquilo que é velado. No meio de uma lista de supermercado tinha... Tá vendo? Por isso que eu queria a sua lista de compra. Tinha um trecho ali, sabe, de alguma ideia que veio, sabe, assim. Eu sabia. Tem outra coisa, a Vanessa Pessoa e todo escritor já transformou alguma raiva, algum desafeto em personagem, sim. Né? Imagino, isso deve ser muito legal, na verdade, né? De uma sensação de incompletude. Total. Mas nós somos essencialmente incompletos. O desejo é faltante, né, Vanessa? O desejo é faltante, falo sempre isso. Ela me fala sempre. A gente está aqui para construir, reconstruir sentidos para sua vida. A Vanessa já é famosa aqui no Sacaivers. Os Sacaivers já conhecem a Vanessa. E eu nem chorei. Bom dia, boa tarde, boa noite, Sacaivers esse Brasil. Dzień dobry é bom dia em polonês. Ah, é? Dzień dobry. Dzień dobry. Já é isso, né, toda Bia? polaca. Eu acho que é. Eu acho. É assim que eu falo. Sejam bem-vindos a mais um com Vanessa Maranha, gente. Parte 2 com Vanessa Já Maranha. Já é outro dia, né, Vanessa? Já tomamos banho, muita coisa aconteceu, trocamos de roupa e estamos aqui para gravar a parte 2 agora. Porque ainda tem muita coisa a ser discutida. E se você não escutou a parte 1, para de ouvir agora, escuta a parte 1 antes e depois você volta para ouvir essa parte 2. Você volta aqui. É. Daria umas 5 partes, eu que tô sendo econômica. A Vanessa aqui na fila do pão é a pessoa da fila do pão, mas pra mim ela é a escritora que eu mais li na vida e que eu admiro muito e que eu amo o estilo de leitura de escrita dela. Tá aqui com a gente para conversar. A gente falou um pouquinho sobre a criação do seu livro, A Mãe Infinita, do seu processo de escrita. E agora a gente vai um pouquinho para os seus outros livros também, né? Você tem quantos livros publicados? São 11. Com o que você tira ou com o que você... Com o que eu... com o que você não... Com o que eu renego. Com o que você renega. E você escreve A Mãe Infinita para finalizar um processo de luto, né? Da perda da sua mãe. E agora que você finalizou ele, quais são os seus planos para o futuro? Olha, eu estou agora nesse livro de contos, que assim, 25 páginas, mas já é uma configuração contística totalmente diferente do que eu faço. São contos muito estranhos, muito kafkianos. O que acontece? Eu consigo ver que a passagem por esse processo de escrita da Mãe Infinita configurou uma outra escrita em mim. Que interessante isso. Mas eu só vou conseguir falar mais sobre isso quando eu finalizar esse livro. Ai, meu Deus, estou esperando ansiosa aqui já. Mas ainda tem resquícios, por exemplo, tem um conto que chama Umbigo, tem ainda, sabe? Tem um conto lá que o título é A Mulher que Nunca Morria. Ela tentava morrer de todas as formas e não morria. Então tem ainda resquícios, mas não tá mais tanto só na questão da morte. Entendi. Mas é bem kafkiano. E eu tenho um projeto, e esse eu vou apresentar no PROAC, da continuação do Infanto Juvenil. Você escreve Infanto Juvenil também, né, Vanessa? Aqueles contos do primeiro livro, e escrevi que seria uma novela infanto-juvenil que se pretende estar numa trilogia. Então eu preciso escrever o segundo e o terceiro volume, o título é A Ordem do Dragão, o primeiro, A Viagem a Tarxal, e agora esse que eu vou escrever é A Ordem do Dragão no Céu de Meteora. Então eu estou com esses dois projetos, finalizar o livro de contos e escrever. Também tem umas 20 páginas do Infanto Juvenil, que é uma mega viagem. Vou colocar na minha lista. O Infanto Juvenil você leu? Não. Infanto Juvenil não. Te dei? Não. Não? Então vou te dar, vou trazer pra você. Tem aqui, você já leva. Olha só.
E quais são os seus temas obsessivos, Vanessa? Você falou um pouquinho na parte 1 sobre a morte, que foi um tema que voltou bastante para você. E além ou se você não considera isso um tema obsessivo, quais são os seus temas obsessivos que sempre voltam? Da morte, sim, mas eu acho que mais do que ele, assim, se você olhar pelo conjunto da obra, são das relações familiares. De entrar nessa discussão das relações familiares, das hipocrisias, daquilo que é velado, daquilo que não é dito. Eu acho que isso está muito presente em todos os meus livros, assim. E a escrita talvez seja também uma maneira de dizer o não dito, assim, nesse quesito familiar aí, que é muito difícil, né, relações familiares. Muito difícil dizer de uma maneira sensível, sei lá, delicada, não sei. Eu fracasso. Sim, aquele livro da Eliane Bru, Uma, Duas, que é um livro da escrita sobre a mãe, ela diz uma coisa muito interessante, ela fala, tem coisa que só pode ser dita pela ficção, tem coisa que a gente não consegue dizer de outra forma. Então, a ficção vem muito, claro, o meu interesse por isso vem já da psicologia, da psicanálise, que vai se debruçar muito sobre essas relações primárias aí, da pai, mãe, ancestralidade, e isso aparece é uma discussão que me interessa muito e aparece nos meus livros, assim. Acho que é um tema obsessivo, o maior de todos. O Luiz Rufato fez essa leitura, ele fala que eu escrevo sobre isso. O feminismo também, né? O feminismo também, que a gente estava conversando aqui. Muito mais claramente com Pássara. Eu lembro que quando você estava lançando Começa em Mar, você, autografando o meu livro, você falou assim, você vai gostar desse, ele é feminista. Eu achei fofíssimo. Todos, mas assim, onde eu vou numa coisa mais radical é com Pássara. Porque tardiamente eu digo, eu venho de uma geração, a gente é uma geração das conquistas, nós somos, a minha geração é pós-ditadura, eu vivi isso está no livro. Tá no livro, eu ia comentar. Eu vivi a infância, sabe, eu me lembro, li a revista Veja, a revista Isto É, Caso Herzog, eu lembro, eu tinha 10 anos, quando eu tinha 10 anos estava o 11, o Figueiredo no poder, né, então, qual foi a pergunta? A gente estava falando do feminismo. Do feminismo. E aí, aí de uma geração de conquistas. A minha geração, eu sou de uma geração mais rebelde, que teve essa coisa da rebeldia, embora o medo muito grande dessa ditadura, dessa época pós-ditadura, muito silenciada, mas muito rebelde, muito numa luta em relação à sexualidade, homossexualidade, não preconceito. E aí a gente chega agora, em 2013, e começa a ver todo um retrocesso de coisas que eram conquistas já, sabe? Claro. Assim? Então, foi exatamente o momento em que me caiu uma ficha muito grande, porque eu acho que por ter participado dessas lutas, desse discurso de liberação, de é proibido proibir, eu achava que já era uma coisa conquistada, sabe? Já tinha passado esse passo, né? Já tinha passado essa fase. E aí foi com muito susto que caiu a ficha de perceber toda a questão do patriarcado mesmo, como ela opera, do mansplaining, de tudo isso que a gente começou a olhar. E aí, no Pássaro, eu começo a entrar mais a fundo nisso, até como, sabe, uma coisa melancólica mesmo, assim, dessa percepção. Eu falo, gente, ou eu era muito ingênua, ou as coisas estavam muito maquiadas, ou é isso, né? Aquela coisa do retorno do recalcado. Aquilo que... Não, então tá, esse pessoal tá fazendo muito barulho, vamos ficar quietinho, mas de repente aparece de volta com uma fúria muito grande, né? Então, eu não foi um projeto, foi algo que estava aí no meu discurso, mas eu achei importante retomar essa discussão do feminino. Retomar no sentido de reconstruí-lo em mim, né? Inclusive. De sair daquelas certezas todas que eu tinha. O feminismo veio com a sua mãe de alguma forma ou não? Veio, assim, a minha mãe era, não, vocês não vão saber, mas assim, tinha um programa na década de 80 na Globo que chamava Malu Mulher, que era uma mulher que
se separou, sabe? Assim, ela era todo emblemático de um momento em que as mulheres estavam indo pro mercado de trabalho. Então a minha mãe assim, gostava muito de assistir a Marília Gabriela e me punha para assistir. Tinha uma mulher lá, ela não era psicóloga, mas ela tinha todo um discurso psicológico, chamava Xenia Beer, era bem feminista. Mas minha mãe fez o Nesp, formada numa vertente totalmente marxista, sabe assim? No final da vida ela fez um movimento reverso aí, no sentido desse conservadorismo, dessa coisa toda que a gente viu, sabe assim? Então, mas eu acho importante a gente trazer à tona essa discussão. É bem aquela coisa acho que o Brecht que falava, o fascismo é uma cadela que está sempre no cio, né? A gente não pode descansar. Não tem sossego, né? Não tem um minuto de sossego. Não tem. E é um tema que você trouxe, né, no A Mãe Infinita. A volta, né, a volta. Demais. Nossa, porque... Esse fascismo, né, o fascismo. A gente vivenciou isso e assim, eu acho que o que a gente vivenciou como um desdobramento mais terrível disso tudo foi a pandemia. A forma como foi conduzida, como se lidou com a pandemia. Não foi, né, conduzida no caso. Pois é. E esse projeto de morte que foi. Uma necropolítica, né? Sim, total. Sobrevivemos, né? Mas assim, sequeladas. Sequelados. Mas eu penso, assim, eu quis colocar isso no livro como registro de um tempo que a gente vivenciou. Claro. Nos bastidores você me falou que Contagem Regressiva é o seu livro-filho favorito. Ainda é? Eu gosto muito de todos, menos do primeiro. Mas assim, porque é um livro que eu tive muito prazer escrevendo. Eu gostei muito de escrever aquele livro, muito de construir as personagens. Foi difícil dar tchau? Foi difícil me despedir dele e pelo retorno que ele me deu. Então assim, vou contar, acho que eu já contei isso, até várias vezes eu já contei isso, mas assim, a Bia não deve saber. Bia, então, ele foi um livro experimental, né? Aquele que eu te falei que eu modelei o Cortázar para fazer, porque eu não sabia escrever romance. E aí, foi publicado pelo selo Off Flip, que eu já havia sido premiada. Ele ficou finalista ao Prêmio Sesc, porque era meu primeiro romance, mas ele ficou só finalista. E aí, ele foi enviado para o Prêmio São Paulo de Literatura, que tem duas categorias. Tem a categoria dos autores estreantes com mais de 40 e com menos de 40, eu já tinha mais de 40, autores estreantes em romance. E os consagrados. Certo. Entre os consagrados era Cristóvão Tesa, Chico Buarque. E entre os da minha categoria era Miriam Leitão, Elisa Lucinda, um monte de gente assim conhecida. Foi com a Micheline Verunski também? Micheline Verunski, isso, ela que ganhou. E aí, mas enfim, eu nem sabia que esse livro tinha sido inscrito no prêmio e um belo dia eu acordo, a minha caixa de WhatsApp tá lotada, não sei quantas mensagens. Vanessa, seu nome tá na Veja, seu nome tá no Globo, tá no seu livro. Gente, o que aconteceu? E era o livro que estava finalista. E aí, esse livro lá, finalista, assim, nesse prêmio, os finalistas já ficam entre os 20 livros do ano. Né? Então foi um susto muito grande, porque, Bia, era um livro experimental. Caramba. Eu estava experimentando daquela forma, sabe assim? E na literatura sempre teve isso, eu não tive um projeto literário, não, quero ser escritora, vou viver a vida como escritora, ganhar dinheiro. Não, eu sobrevivo como psicóloga, o que me mantém é a psicologia. Já ganhei muita coisa com a literatura, mas não eram, sabe assim? Certo. Então foi um susto muito grande. Então Contagem Regressiva, ele tem esse aspecto de ter me colocado. Eu tinha ido já para a mídia, para a grande mídia, com a antologia das 30 Mulheres, do Luiz Rufato. Isso foi muito noticiado, foi um lançamento na Bienal do Rio. Então, nesse aspecto, eu já tinha ido para a mídia, mas com o Contagem Regressiva foi uma explosão, assim, sabe? Foi muito interessante.
Gente, E que aí demais. tem isso, esse aspecto E também. foi um experimento que deu muito certo. Isso, se você gostar, terminar e gostar do A Mãe Infinita, Já você vai gostei. gostar do Contagem Regressiva, porque ele tem a mesma pegada. Nossa, tá? fechou então, será o Ai, próximo. lindo. E tem e-book também dele, né? Tem e-book, não, eu não tenho ele mais físico. Eu preciso fazer um apanhado e reeditar os meus livros que estão esgotados em papel. Mas enquanto isso eu já vou deixando tudo na Amazon em e-book, porque eu costumo dizer que desejo é desejo. Quem quer ler vai lá e lê pelo menos. É. E hoje dá pra você ler no celular, o aplicativo do Kindle é muito bom. Hoje no eu celular, saí um né? pouquinho e eu não tenho Kindle, aí eu fiquei lendo pelo celular também. Porque, por exemplo, ler um PDF no celular é muito ruim. Não é? Você não tem. Agora, a configuração de Kindle para celular é boa. É né? ótimo, eu testei hoje, realmente. Eu tinha um pouquinho de preconceito com livro, com e-book, mas eu morando fora não tenho acesso a livros em português, né? Não. E eu gosto de ler Não dá nem em pra ficar português. carregando. Não dá, então, Livro exato. pesado, né? Exatamente, tem essa outra questão também. Eu tinha isso também quando eu morei na Inglaterra, mas aí nem existia, né? Não existia Kindle, nada, não existia e-book. E aí eu trouxe uma mala só de livro. Não é? Então. Sabe assim? Deixou os casacos sem condições, né? E aí, Prioridades. sem condições. Então, assim, eu também, com esse negócio de viajar, e eu sempre tô lendo 1, 2, 3 livros ao mesmo Então, tempo, não dá pra ficar carregando esse monte de livro. Então, o Kindle pra mim foi uma beleza. Então, também. exatamente, eu vou ser adepta agora. Eu tô esperando os Sacaivers me darem de presente um Kindle, porque tá caro. Então, assim, tô esperando aqui ganhar. Ah, mas a conta eu já tenho e o seu livro foi o primeiro que eu comprei. Então, assim, super Tá lá na recomendo. biblioteca já. É. Ai, mas eu tive um problema também de migrar, assim, Eu do também, físico inicialmente. pro e-book. Eu demorei, eu fui Eu primeiro ainda pelo aplicativo prefiro. do celular. Eu acho que eu sempre vou preferir o físico, né? Mas assim, por questões da vida, o e-book tá show. Dá pra grifar também, eu adoro grifar, eu grifo horrores. Dá pra colocar notas. Então, assim, vence o Quebra um preconceito. É. Você já escreveu um livro, O Estigma, que a gente já comentou aqui, e o que você não comentou do Estigma foi que a cada conto que você escreveu ali, você associa uma música. E isso eu achei genial. Tem um QR Code no início de cada conto que vai associar aquele conto com uma música. Lindo, né? Lindo. Que vai conversar ali com o texto de alguma forma. E aí, Vanessa, eu quero te perguntar o que é a música pra você? Porque você já começou a falar um pouquinho lá na parte 1, quero que você discorra agora sobre o que é a música pra você. Nossa, a música é seminal também. A música é, assim, desde muito pequeno, um contato muito grande com a música. Eu fiz aula de música, toquei violão, aprendi a tocar violão clássico. Ah, não vingou? Tirou do seu acervo também essa informação. Não, sei ler uma partitura, mas acho que eu uso a musicalidade no texto. Então, por exemplo, o que é a música? Ter aprendido música e gostar muito de música, uma coisa que eu acho que eu nunca contei em entrevista. Olha só. Olha só, em primeira mão. Eu já contei primeira mão, em clube de leitura. Uma coisa que eu faço é, quando eu termino todo o livro, qualquer livro, inclusive a Mãe Infinita, eu leio ele em voz alta para ouvir a musicalidade dele. Eu quero que tenha uma musicalidade, que tenha uma cadência. Eu acho muito importante isso no texto literário, que tenha uma pegada mais lírica como o meu, entendeu? Então, assim, mas a música, ela tem algo assim, ela é uma ancoragem, ela transporta a gente, não é? Pra mim é religião. É muito forte pra mim. Pra mim é religião. É muito forte. Embarcação de momentos de vida. Total. Você vai ouvir a playlist da Mãe Infinita, você vai ver música eletrônica ali. Mas o que tem a ver? Tem a ver com esse movimento. Embora sejam canções antigas, da década de 80, que eu escutava com minha mãe, que a gente gostava, mas uma coisa assim, desse meu movimento de vida agora, de pedalar, de respirar, sabe assim? De sobreviver eu quis fazer uma luto, playlist, né? Uma playlist melancólica, triste. Né? Tem Dona Sila. Ai, nossa senhora. Mas a música pra mim é essencial. E aí, hoje com toda essa facilidade de Spotify, de Deezer, Super. eu tenho lá
Gente, eu tenho mais um acervo de CD, gigante, muitos CDs, muitos vinis. Eu tô começando agora com os vinis. E agora eu não sei o que eu faço com isso. Eu tenho que ter um toca-vinil, né? Eu ainda não tenho, mas eu ganhei o meu primeiro. Tô começando. Sim. E que música que tá tocando pra você agora? Assim... A playlist da Manhã Infinita. Quem quiser, vai ter que ler. Eu vou querer essa playlist, Vanessa lá gente. no Insta dela. Eu já tava curiosa porque eu tinha visto. Fechou, porque eu já tinha visto lá nos seus stories, agora eu tô mega curiosa. Isso é uma coisa que me emociona muito. Eu não contei nem na terapia isso, eu acho, mas a música, eu acho que foi a escrita pra você no luto, porque eu nasci numa família de músicos, né? Meu avô era músico, e quando eu perdi o meu avô, o mundo ficou em silêncio pra mim. Então eu achava que seria uma traição eu escutar música. Então depois que ele morreu, eu demorei muito tempo pra voltar a escutar música. Inclusive foi bem recente que eu tenho feito esse movimento de volta, assim, de procurar uma música pra escutar, de curtir uma música, de ir trabalhar escutando música. Eu tinha fechado com esse hábito meu. E a música, assim, eu fazia tudo com música. Eu lavava louça, eu estudava, diferente de você que falou que não escrevia, né? Sim. Eu sempre estudei muito escutando música. Então a música tava na minha vida, era parte vital, assim. Uhum. E aí tô voltando agora. E aí você fez uma evitação de músicas que te lembrassem muito ele? As do meu avô eu não consigo escutar ainda. É uma coisa, eu não consigo. Eu tô voltando com outras músicas. Eu vou pras músicas, assim, que também não me lembram muito ele, porque eu não sei, tipo, Avô Rai é uma música que me lembra ele, eu não consigo escutar muito ainda. Aquela que eu comentei com você do Francisco Elombre ela tá na minha playlist. São músicas assim que eu não consigo, eu dou uma sabotada assim, né? Eu não coloquei na playlist essa, porque no luto tem, não sei se você vivenciou isso, tem um movimento nas primeiras semanas de dor física. Dor física? É dor física, parece que você tá cortada. E aí, aquela música do Los Hermanos, O Vento. Ai, sei. Eu não conheço essa. Amo Los Hermanos. Nossa, aquela música me cortava, assim. Eu nem não pus, porque eu ouço aquela música, vem toda. Ela tem essa coisa de é um estímulo sensorial que te traz um déjà vu, uma sensação assim vivida, de uma emoção muito forte. Pra mim é religião mesmo, é como se eu tivesse ido na missa ou num culto, sabe? Algumas músicas específicas que eu escuto me levam pra um lugar que nem sempre eu quero voltar, entendeu? Isso que nem estamos falando de luto no meu caso, né? É só um momento que eu, sabe? Então música... Mas Bia, eu vivi no exterior, você deve ter isso também, quando você ouve uma música... que às vezes você nem dá uma bola aqui no Brasil, uma aquarela do Brasil, e fora você escuta algo que seja muito emblemático do Brasil, um Gilberto Gil, nossa, não é? Entra no coração assim. Total, eu fico muito mais brasileira aqui, sabe? Então assim, fazendo faxina eu quero ouvir um sambinha, eu quero ouvir uma Cássia Eller, eu quero ouvir um Arlindo Cruz, sim, sabe? Umas coisas assim que eu não colocaria se eu estivesse aí vivendo todo esse Brasil, mas aqui são mecanismos, né? De trazer a minha casa de volta pra mim. Então a música faz muito isso comigo, sim, super. Sim. Eu fico muito mais brasileira estando aqui. Quando eu vivia na Inglaterra, de que a música brasileira tinha uma coisa. A comida também, sabe? Coisas que a gente tá aí, a gente nem liga, mas aqui, nossa, meu Deus. Um arrozinho com feijão. Ganha outro tamanho, outro sabor. Total, super, é muito isso mesmo comigo também. Antes da gente ir pra outra, eu queria perguntar, não sei, tá fora da pauta, mas assim, a gente não falou muito da Vanessa psicóloga, né? Como que a Vanessa psicóloga e a Vanessa escritora se encontram? Ou elas não se encontram? Totalmente. Elas se encontram. E eu acho que uma potencializa a outra. Sabe, se a minha escrita é psicológica, é uma escrita de escavações do eu. E é terapêutica e o também? Que é? Pra mim é totalmente. Pra mim é sempre foi. Tinha muitas vezes, às vezes partia de um incômodo, de uma situação, de uma coisa que não era, que eu não tinha feito ali uma condensação simbólica, e na escrita eu conseguia fazer essa elaboração. Começou assim, muito como elaboração mesmo. Então assim,
Eu acho que uma conversa com a outra o tempo inteiro e uma melhora a outra. O Conrado Caligares dizia, aquele psicanalista, que não confia num terapeuta que não leia ficção. Porque, na verdade, Bia e Jamile, quando eu recebo qualquer paciente, do que eu estou tratando? Das ficções que ele traz. É verdade. Porque não necessariamente o que ele me diz é verdade, mas é verdade para ele. É uma verdade, não toda. Sim. Então, assim, eu trabalho com histórias, na verdade. E com essa ressignificação de histórias, com esse recontar de histórias, com a repetição delas para ir para um outro lugar. Então, assim, eu vejo que uma está intimamente ligada com a outra, sabe? Assim, uma potencializa, uma melhora a outra. E às vezes tem histórias de pacientes, assim, que você fala, nossa, queria escrever sobre isso porque isso é muito legal, ou é não meio pode. que antiético, né? A profissão não permite. Nada. Mas nem misturando uma ficção ali. Não. É como se fosse uma trava. Isso deve ser difícil, né? É assim, ó, o que eu me permito fazer? Escrever sobre o sentimento daquilo. Tá. Eu pego o sentimento que aquilo me trouxe e vou escrever. Por exemplo, quando eu atendia lá atrás criança vitimizada, criança que era tirada pelos juízes, que iam para lá de substitutos por abusos, histórias escabrosas, horrorosas, o pior do ser humano. Eu ficava destruída com aquelas histórias, mas eu precisava estar de pé para ajudar essas crianças. Nossa, sim. E aí eu escrevia sobre esse, sabe? Mas nada, nenhum paciente vai se encontrar em nenhuma das minhas ficções. Mas é uma coisa que claro, né, um limite ético, mas é um barramento meu mesmo, assim. Quando eu percebo, porque eventualmente você está escrevendo, pode ser que venha, né, a memória às vezes trai, mas assim, na leitura, quando eu percebo, eu já tiro. É uma coisa já, sabe, negociada. Entendi. Não é, né, não foi autorizado. E aí eu acho que eu poderia fazer isso se fosse um caso clínico, com autorização do paciente, né? Com toda uma questão aí ética. Interessante. Mas transformar em ficção, não. Agora, tem outra coisa. A Vanessa Pessoa e todo escritor já transformou alguma raiva, algum desafeto em personagem, sim. Né? Imagino, isso deve ser muito legal, na verdade, né? Meu marido brinca, ele fala assim, nossa, que às vezes ele tá me irritando, fazendo alguma coisa, eu vou te transformar em personagem, você vai ver. Num monstro. Ai, eu vou usar isso com o Max. Isso deve ser legal, hein? Sim. É um superpoder, né? É um superpoder. Aí você põe lá a bruxa, né? Uma pessoa, sei lá. Bruxa é legal. Você põe uma pessoa, um vilão, e aí você pinta ele com as tintas daquela pessoa. Total. Acontece assim, mas assim, nada que tenha sido tão reconhecido, né? Na cara, né? Você estava falando da época que você morou na Inglaterra, você já viajou bastante, você foi até o final do mundo, não é mesmo? E aí eu queria te perguntar qual lugar desses que você já conheceu, desses inúmeros lugares que você já conheceu, que você se conectou mais? Olha, foi o que realmente, porque assim, viajei para a Europa é maravilhosa, fui para muitos lugares do mundo, mas assim, o lugar, e surpreendentemente, eu nunca imaginei que eu ia me conectar tanto, foi com a Patagônia Argentina. Ai, meu sonho. Que eu comecei o ano passado por El Calafate, que é a parte montanhosa da Patagônia, e aí as geleiras, aquela paisagem que é uma coisa deslumbrante, a Cordilheira dos Andes. Imagina. É sabe assim, quando eu via o glaciar Perito Moreno, chama glaciar Perito Moreno, é um glaciar enorme de gelo. Eu olhava e falava, eu não acredito que eu tô vendo isso, sabe assim? Foi a coisa mais bonita que eu já vi na minha vida, assim. Eu acho que só vai ganhar a Aurora Boreal, que é um projeto... Você não viu ainda? Da Aurora Boreal. Ai, e aí, meu sonho também. Então, assim, a Patagônia, aí, tendo gostado tanto da Patagônia, inclusive do povo, dos costumes, da comida, tudo, sabe? Tudo. Assim, tudo. Lá em El Calafate a gente foi fazer um passeio para ali pertinho que chama El Chaltén, onde tem o Monte Fitzroy, que é um reduto de alpinistas que nossa, é maravilhoso. Imagina.
E aí, de lá, eu quis conhecer, a gente quis ir para Ushuaia e fomos esse ano, que é o fim do mundo mesmo. É ali. É o último reduto ali da América mais ao Latina. sul, né? A cidade mais ao sul, né? Mais ao sul, e aí de lá você tem o Estreito de Drake e já é a Antártida. Então já é ali Ilhas Malvinas. Nossa, é maravilhoso, mas são 2 lugares maravilhosos. A Patagônia em si, assim, a geografia. Imagina. E ali, aquela sensação de estar no fim do mundo, sabe? Assim, aquela sensação de já estar ali no Polo Sul. É muito interessante. Verdade, tem né? mar, é natureza bruta, é mar, baleia, pinguim, é maravilhoso. Extremo, assim. né? Então, assim, foi a maior conexão que eu fiz, assim. Também não sei, Jamile, se tem a ver com esse meu novo momento de vida também, né? Eu ia perguntar, porque foi bem recente, né? Foi esses dias. Que de você busca foi. de espaços amplos, sabe? Assim, de busca... Hoje me atrai muito mais do que uma metrópole, eu não aguento, sabe? Assim, ir pra metrópoles, trânsito, poluição, aquela quantidade de pessoas em todos os lugares. Sujeira. Então, Eu também sou então, a do assim, turismo natural. O que me deixa feliz é ver uma montanha, um lago, sabe? Uma um céu trilha. bonito. Eu sou dessas. Sim. Não é uma coisa que eu ando fazendo muito, mas é o que eu gosto de fazer. Mas eu fiz um caminho reverso, porque eu era louca dos museus, das igrejas, adoro uma igreja. Tem uma matriz católica aqui dentro de mim. E, mas hoje não sou essa mais. Sou essa da natureza, do trekking, da roupa de neve, de adorar uma neve na pós-menopausa. A gente gosta do frio. É verdade. Então, assim... Gente, a Patagônia é uma experiência. Eu quero muito um dia. Maravilhosa. Quero muito. Então tá na sua lista aí a Groenlândia. Será? Groenlândia, Com auroras. Noruega. Islândia, Egito. lindíssima. A Bia já morou na Noruega. Então você viu a Aurora Boreal? Vi. Bia? Mas estava fraquinha quando eu vi, mas assim, é realmente incrível. Mas eu quero ver de novo, tá na minha lista ainda. Aqui na Patagônia, aqui em Ushuaia, tem a aurora austral. Austral, exato, É austral. E você acredita que, assim, 2 dias depois que nós fomos embora, teve Sério? a aurora austral. Cara, realmente é muito difícil ver, porque você tem que ter muita sorte, sabe? De nos dias que você tá ali no polo, a atividade magnética tá forte, o céu tá limpo e você vai conseguir chegar num lugar escuro pra ver, sabe? Não é uma coisa fácil. Tem muitas variáveis. Muitas variáveis, sabe? Então, quando eu vi, a atividade magnética não estava tão forte assim. Então, eu vi uma coisa fraquinha. Foi incrível, foi lindo, realizei um sonho, mas quero ver de novo. E pode ser austral também, não tem problema. Não precisa ser boreal. Mas, assim, é muito difícil, sabe? Tem gente que gasta muito dinheiro indo pro lugar, tal, que falaram que tem que ser ali, que ali vai ver. E daí tem uma nuvem que daí você não vai ver, cara. Entendeu? Então, assim, Exato. é uma coisa muito complicada. Precisa, acho que, do fator sorte, além de tudo, sabe? Mas... É igual eclipses, né? Porque eclipses também é bem assim, principalmente os solares, né? Você tem que estar no lugar certo, na hora certa, com a condição climática certa. Exato. E olhe lá. São muitas variáveis. Mas, assim, é justamente por isso que é uma coisa tão recompensadora, assim, de certa forma, né? Porque você faz um puta de um esforço pra você conseguir. E aí quando você vai lá pra mitologia nórdica, né, a gente fica pensando que aquelas pessoas que não tinham conhecimento científico, o que elas imaginavam? Né? Era aquela luta lá no céu, Valhalla, né? o pensamento mágico. Verdade. Então, muito interessante. Verdade. Que privilégio deles, né? De ficar vendo toda noite, imagina? Nossa, o que é isso que eu tô vendo? Toda noite a mesma coisa, não tô entendendo. Às vezes muda de cor, às vezes tá mais forte, tá mais fraco. Imagina que privilégio. Sim. Você tinha uma pergunta sobre mindfulness. Você quer fazer? Queria te pedir para você falar um pouquinho pro Sakaiver sobre o significado de mindfulness, porque quando eu descobri, porque eu vi que isso está no seu currículo também, né? Acho que em algumas das pós, porque quando eu descobri esse conceito, eu fiquei louca.
Fiquei louca, eu falei, gente, isso é tudo, adorei. E daí eu levava para os meus alunos, que na época eu dava aula de inglês. E, nossa, e todo mundo adorava, sabe? Então, assim, tudo coisa da internet, né? Então, queria ouvir de uma pessoa que estudou mindfulness, para falar um pouquinho para os nossos ouvintes. O mindfulness vem de uma prática, eu por muitos anos eu fiz prática de Hatha Yoga e de meditação, e o mindfulness é um desdobramento mais científico disso. Então, eu fiz uma pós na PUC em neurociência e um desdobramento nessa pós de mindfulness. Que na verdade, assim, numa tradução eu não consigo tradução melhor, a gente não consegue, mas seria consciência plena. Tipo estar assim, aqui e agora. Estar no momento presente, né? Eu também não consigo. Estar no mundo presente. Tem a ver com essa. Porque assim, as pessoas pensam que meditação é o não pensar em nada, mas não é você estar associado com os seus sentidos no aqui e no agora. Porque o que a gente tem hoje? A gente tem uma situação a gente fica oscilando, né? Há mais de 20, 30 anos. A doença do século é a depressão, mas ela está na mesma linha dos transtornos de humor, cuja defesa é a ansiedade. Depressão é a ansiedade. E ambas estão dentro dessa perspectiva de temporalidade. Na depressão, você é melancólica, vive um passado que poderia ter sido melhor e não foi, céus, lá atrás. E na ansiedade você vive o e se e o amanhã que não acontece, que talvez vai... E aí você já desenha e não está no momento presente. Então você não está criando o futuro, né, na verdade. Então assim, o mindfulness é um conjunto de técnicas meditativas muito interessantes, são ferramentas de treinamento. E aí, como neurocientista, eu digo que o Freud era neurocientista, né? Eu parto da psicanálise e vou avançando com essas técnicas, outras que a ciência foi colocando pra gente, mas assim, é uma perspectiva neurocientífica de criação de caminho neural. O que é isso, caminho neural? É construção de memória, que não é necessariamente essa memória de lembrança. Então você tem alguns padrões de funcionamento. Com as técnicas de mindfulness, a gente vai estabelecer outros padrões, e com a repetição desses padrões, você constrói um hábito. É quase uma engenharia reversa. Da mesma forma que você construiu um hábito ruim que te faz mal, você constrói um hábito bom pela repetição. E aí, nesse treinamento do estar aqui agora, não é fácil, porque a gente vive um contexto ansiógeno. Total. Tudo é ansiógeno. Nossa, demais. Né? Instagram. Tudo nos chama... Demanda de notícia, de produção de conteúdo. Sim. E de uma demanda que a gente vê isso muito nas gerações de vocês, os jovens e todos nós, de uma sensação de incompletude. Total. Mas nós somos essencialmente incompletos. O desejo é faltante, né, Vanessa? O desejo é faltante, falo sempre isso. Ela me fala sempre. Sabe, assim, de uma sensação de nem só incompletude, de insuficiência, como se... Então, assim, você tem que estar com a saúde da academia em dia, tudo, com a alimentação, né? Ou todo um terrorismo nutricional. Sim. Aí, que a gente fica o tempo inteiro sendo bombardeado. Gente, mas uma vez eu li uma pesquisa. Se o Machado de Assis vivesse hoje, ele daria conta? Ele teria sido o gênio que ele foi, a mente dele, o HD dele teria tido espaço para tudo aquilo, né? Então, assim, a gente precisa filtrar mais, sabe? Viver mais aqui e agora. A vida é agora. Claro, você não vai viver de uma maneira inconsequente, sem um mínimo planejamento. Futuro é um planejamento, mas também o desvio de rota, também o imprevisto, ele pode ser muito interessante. Né? Então, assim, a gente está indo para caminhos muito rígidos e de não... Sabe assim, de esvaziamento de significados. Então, o mindfulness como técnica para isso, eu acho muito legal, eu aplico muito. Às vezes, entre uma sessão e outra, é como se fosse assim, um resetar da minha mente, uma limpeza,
Sabe assim? Nossa, isso era uma curiosidade que eu tinha muito, assim, sobre a sua profissão, sobre você também, né? Como que você sai de um paciente pra ir pra outro. Porque, assim, eu vou falar um pouquinho do meu ponto de vista, porque, assim, a Vanessa, ela tem uma memória incrível. Porque eu chego e falo assim, porque naquela época, né, a gente já contou aqui que ela tá comigo desde 2013, e aí eu lembro de coisas de lá atrás, e ela lembra nomes, ela lembra fatos, eu fico impressionada, eu fico, poxa. E aí eu fico, e é curiosíssimo, assim, pra saber esse processo mesmo de um pro outro, porque eu misturaria todos, assim. E essa é uma técnica que o Freud nos ensinou, chama memória flutuante. Quando eu estou te escutando, a escuta que eu estou te oferecendo é com o meu inconsciente, não é essa escuta providencial, essa escuta aqui do aqui e agora. Já maquinando o que vai, sabe assim, como uma escuta aqui normal do dia a dia. Então, ela é muito... a memória, essa escuta flutuante, ela é muito pródiga nisso, de que a gente fixe. Não, senão não dava conta, não tem jeito. Muito interessante. Ela é associativa, entendeu? Então, quando você me traz alguma situação de que foi do passado, vem tudo. Fico impressionada. Técnicas. Mas você aprende, é técnica. Entendi. Que legal. É técnica, e aí até o mindfulness tem isso, é a gente usar melhor a nossa memória, sabe? Assim, usar, porque às vezes a gente usa a nossa... E a gente desperdiça, né? Às vezes, eu tenho impressão. É igual essa memória que você tem no celular, que você tem no computador, é HD. Se você fica desperdiçando ela com coisas assim, nada a ver, você fica sem, né? Então, é um uso mais seletivo da memória. Filtro, né? O que eu quero guardar aqui, o que realmente precisa. A psicoterapia, a análise, assim como a literatura, é, no fundo, no fim de tudo, produção de sentido, construção de sentido. A gente está aqui para construir, reconstruir sentidos para sua vida. É basicamente isso. É. Muito legal. A gente é fã dessa pauta, né, Jamile? Sobre terapia e tudo mais. Jamile já falou o seu nome, acho que pelo menos 2 vezes em todos os episódios. Exatamente. Vanessa já é famosa aqui no Sacaivers. Os Sacaivers já conhecem a Vanessa, já super conhecem. A gente nem contextualiza mais, é a Vanessa psicóloga da Jamile, que todo mundo já sabe, entendeu? Já sabe. Gente. Eu só pensava, porque a Vanessa me disse... As pessoas chegando e conversando comigo, eu nem sabendo. Muito legal. Nossa, isso que você falou mudou minha vida. Aí a Vanessa falou, onde que eu falei? Falou pela Jamile. Pois é. A gente é muito fã. Mas esse negócio do mindfulness eu fiquei muito chocada, porque assim, a maneira como ele veio até mim foi tipo um cartazinho, assim, só que digital. Acho que foi alguma coisa do Pinterest, não sei. E daí era assim, pequenas coisas, sabe? Tipo assim, você tá comendo, então só come. Mastiga, sente o gosto das coisas, entendeu? Deixa o celular do lado. É muito sobre deixar o celular do lado e viver ali, né? Você tá conversando com alguém, então conversa. Depois você tira foto, depois você responde a mensagem, sabe? Você tá na aula, então presta atenção na aula, depois você posta no Instagram. Essas são pequenas coisas, mas que... Hoje em dia, com celular tão acessível, né, todo mundo tem, é praticamente impossível, né? E assim, isso tem um impacto negativo, né, no longo prazo, talvez até no curto prazo, né? Eu vejo por mim mesmo. Com a Jamile, a gente fala que se a gente pudesse voltar para a faculdade, fazer tudo de novo e prestar atenção dessa vez, a gente faria, sabe? Mais mindful ali, entendeu? Mas, infelizmente... Não podemos voltar no tempo, mas assim, se a gente puder aplicar um pouquinho de mindfulness no nosso dia a dia, eu acho que seria de bom grado, né, assim, todo mundo, porque são coisas simples. Na Inglaterra, o mindfulness é, assim, é uma disciplina seríssima, ela é uma disciplina adotada pelos planos de saúde, inclusive. Caramba! Assim. Existem condições, por exemplo, o burnout, condições clínicas, diagnósticos, que são encaminhados para lá, é tratado com muita seriedade, isso, e com muita efetividade, assim, tem pesquisas, e o legal é que tem todo um aparato científico, tem pesquisas que embasam, que mostram os resultados, então assim, empiricamente é fantástico, mas tem pesquisa científica demonstrando. Eu sou fã dessa pauta, eu acho muito, muito legal. Eu parto, assim, na minha formação, Bia, eu parto da psicanálise, estudei 20 anos de psicanálise,
profundamente, assim. Fui pelos Freud, Winnicott, Lacan, mas assim, não tomando a psicanálise, que é um risco, como religião, como dogma. E assim, aí eu optei por uma formação que contemplasse outras questões, assim, pra gente tratar estrutura, psiquismo, aparelho psíquico, psicanálise, não tem outra ferramenta. Agora, comportamento, eu preciso ter ferramentas. Então, assim, são ferramentas cognitivas, são ferramentas da neurociência, do mindfulness, até porque é uma configuração de paciente que a gente tem aí, muito daquilo que o Lacan falou, que é a clínica do real, mais do real do corpo, não tanto do simbólico, que pede, sabe, assim, é uma clínica hoje que pede intervenções mais pontuais. Então, eu acho, é possível eu trabalhar não seria um ecletismo, sabe? O que também não seria legal um prêt-à-porter para todos os pacientes, não é? Cada paciente, cada subjetividade vai pedir uma intervenção, cada situação, cada crise pede uma intervenção específica. Uma adaptação, o sujeito em crise de pânico, não dá para ficar esperando o insight psicanalítico dele, não é? Né? Você precisa de uma intervenção focal, e isso me interessa. Sabe, esse trabalho. Eu tive depressão na época do mestrado, e daí, quando eventualmente eu tive coragem de ir atrás de um psiquiatra, e eu achei um psiquiatra maravilhoso, que Deus o tenha, eu sempre tive curiosidade para fazer psicanálise, sabe? Sempre tive curiosidade. Hoje em dia eu faço, já tem acho que uns 2 anos mais ou menos com a Isabela, mas naquela época que eu tava muito mal, né? Eu tava diagnosticada com depressão, e eu falando pra ele, porque ele falava, olha, Beatriz, eu vou te dar um medicamento, a gente vai fazer um tratamento aqui, mas você precisa fazer psicoterapia também. Aí eu falei, então, eu tenho vontade de fazer psicanálise, que não sei o quê. E ele falou, olha, legal, mas pra agora não. Pra agora você precisa de alguma coisa mais, sabe assim, direto ao ponto, você tá mal, você precisa de atitude, de ação, digamos assim. Aí ele falou, eu recomendaria a TCC agora, quem sabe mais pra frente, uma psicanálise. E foi exatamente o que eu fiz. Então, assim, né? Sim. São vertentes, né, assim, diferentes. Exato. Abordagens. E foi exatamente o que eu fiz. Confesso que não me identifiquei muito com a TCC, mas eu acho que foi pela profissional, que não era tão profissional. E daí, eventualmente, parei e hoje faço psicanálise e gosto bastante. Mas assim, eu sou daquelas que super tinha preconceito também, sabe? E daí quebrei o preconceito total e hoje levanto a bandeira de que todos deveríamos fazer terapia de qualquer forma, né? A maneira que você se identifica mais. Porque o propósito é te libertar. As pessoas às vezes têm um preconceito mesmo, até por falta de conhecimento. Nossa, mas eu vou ficar... Falo, gente, a terapia que te prende não é efetiva, não é isso. Exato. É que as questões da vida da gente, elas vão... Você resolve algumas coisas e de repente surgem outras demandas. A vida é dinâmica. É isso, em algum momento você dá um tempo, depois você volta. Exato. É assim. Exato. Nós, que somos terapeutas, analistas, a gente aí é uma questão ética, de estar continuamente em análise, não tem jeito, gente. Mas assim, eu não sou signatária dessa análise interminável, assim, sabe? E muito... Tudo bem tirar férias, tipo assim. E muito assim, muito sectária, sabe? Não, a minha abordagem é outra. E como que é a rotina, assim, de uma escritora, que é também psicóloga? Porque você falou, psicologia é o seu ganha-pão, né? Mas você ainda tem tempo para escrever e para fazer exercício, pedalar e viajar. Como que é? Tem um horário do dia que você reserva para escrever ou como que funciona isso? Eu escrevo à noite. À noite. Que é onde não tem demanda, aí eu já desligo o celular, não tem demanda de telefone, de nada. Eu preciso do silêncio e da quietude. À noite. Mas hoje num ritmo bem menor do que era. Aí eu precisei colocar exercício físico, essas outras coisas na minha rotina, então eu escrevo menos. Certo. Mas assim, é sempre isso. Acho que eu já falei pra você, às vezes no meio, quando muito atribulada, época que eu atendia plano de saúde, tinha filha pequena,
No meio de uma lista de supermercado tinha... Tá vendo? Por isso que eu queria a sua lista de Tinha compra. um trecho ali, sabe? De alguma ideia que veio, sabe assim? Eu sabia. Antes, quando eu não tinha... Hoje não tem nem tanto mais essa configuração. Sabe aquela coisa, felicidade clandestina? Meio que o encontro com o amante, assim, tinha essa configuração tipo isso? escrita. Quando eu entrava no meu mundo, assim, Que legal. eu podia sair do mundo externo e ir para uma interioridade. Hoje nem tem tanto isso, tem mais a ver com incômodos, com pensamentos, coisas, implicações que aí eu vou escrevendo sobre. Certo. E aí eu vou construindo uma compreensão. Legal, então você é psicóloga tempo integral e nas horas vagas escreve. Escritora. Textos lindíssimos. Caramba, gente. Certo. É muita coisa pra uma mulher só, né? Que legal. E a paixão maior é a escrita ou é a psicologia? Ou ambas são paixões ainda? Ambas. Ambas Cada uma de um ainda? jeito. Então, por exemplo, na minha cabeceira sempre tem um livro, vai ter um livro de psicanálise, um livro técnico, sempre. O ser humano é fascinante, Bia, nossa. E o ser humano é a minha matéria-prima, tanto de trabalho quanto de escrita. Verdade, né? Não, realmente é fascinante. Eu acho incrível. de novo, assim, uma coisa não existe sem a outra né? em mim. É um olhar psicanalítico na abordagem dos meus textos, né? Tá ali. Eu não falo nenhum termo técnico, nenhum psicanalese, mas tá ali, é uma visão de homem, é um jeito de ver o ser humano, né? Ai, gente, Bom, demais. finalizando, né? Tirando o pé da janta da Vanessa. Demais. Você acabou de falar que tem sempre um livro de psicanálise na sua cabeceira. O que mais tá na sua cabeceira hoje? Quais são os outros 2 ou 3? Você falou que tem tá. os 3 ao mesmo tempo, né? Não, tem 5, 6. Gente, socorro. O de psicanálise que tá lá hoje chama Neurose e Não Neurose, da Marion Minerva, que eu gosto muito, é uma winnicottiana, tô lendo esse livro, um livro mais denso, de ensaios. Acabei de ler duas essa semana. Eu tô com Kafka para reler A Colônia Penal, ele tá até meio apagado, assim, porque eu gosto muito das releituras. Então tem esse da Marion Minerva, tem um que eu estou lendo e tô fascinada, não sei se vocês conhecem o Joseph Campbell, Não, o herói de Mil Faces. Já ouvi falar, nunca A li. Jornada do Herói, O Poder do Mito. A Jornada do Herói eu já ouvi falar. A já Jornada conheço. do Herói é muito usada aí nas oficinas. E tô lendo esse dele, do Joseph Campbell, muito bom, excelente, assim. E o que mais? No Kindle tem mais um tanto. que eu baixei no Kindle recentemente. O da Marília Arnaud. Qual? O Pássaro Secreto. O Pássaro... da Marília Arnaud, confundi com a Anne Arnaud. Então comecei ele também. Então tem esses aí começados. O Pássaro Secreto. Pássaro Secreto, Neurose e Não Neurose, Marion Minerva, Colônia Penal para releitura e... O da psicanálise, você já falou? Já. E sempre tem uma releitura, então? Sempre tem? Sempre. Eu quero reler, hoje até comentei num post aí de Facebook, eu quero reler um livro do Dostoiévski que se chama Memórias do Subsolo. É um livro que vai falar muito sobre essa posição de servilismo, de submissão ao poder. Eu gosto muito desse livro, quero reler. Já é a próxima releitura. Eu até fiz esse comentário em função de uma... Não sei se vocês viram, saiu hoje na Folha de São Paulo, que a Flip passou um ofício proibindo que as casas paralelas que são... Porque assim, a Flip tem a Flip... A programação dela. A programação oficial e tem a programação paralela que compõe, que é muito legal. Muito mais legal. E aí, proibindo que as casas vendam livros. Gente, como é que esses Mas e o barco da Flip? das produções independentes? Aí a ideia é que os livros todos da Flip, mesmo os independentes, sejam vendidos na livraria lá deles. Acho que é da Travessa, que aqui patrocina. Sabe, Gente, que absurdo proibir venda de livro, né?
Que loucura, né? E aí fica com um discurso ali e tal, de ecossistema. Gente. Mas é um Não, é um direcionamento. servilismo às regras do mercado, né? Exatamente. Total. Então, assim, eles estão desconfigurando a Flip. Por exemplo, a Flip era um festival de inverno, porque Paraty no verão é quase insuportável, de tão quente por causa das pedras. Então, assim, sabe, assim, um contrassenso. E aí eu fiz essa alegoria aí do Memórias do Subsolo para falar desse servilismo ao capital, né? Desse, sabe, essa coisa servil de... Porque não dá para fazer tanta concessão assim. Sim. Gente, é isso, né? Que papo bacana. Gente, eu tô Vanessa, muito chocada que obrigada. a gente conseguiu perguntar mais que 16. Na pauta tem 16, foram todas. Eu fiz algumas que não estavam na pauta ainda. Isso nunca aconteceu, hein? E eu nem chorei. Vanessa Maranha Adorei. tá estreando a temporada 2 de Sacaiva, digamos assim, né? A gente tirou férias. É a temporada 2? A gente volta com o seu episódio, sim. Quantos episódios foram na 1? Foram 28 ou 27? Eu acho que vai voltar com 29. Foram 28. Tá. 28 Nossa, episódios. já tudo isso. Na verdade, 29 porque teve o piloto, né? Que não entrou na conta. Então teve... É verdade. Teve mais um ainda. Menina. É verdade. E daí a gente tirou 2 E semanas de vocês- férias. Vocês têm audiência na Polônia? Sim, temos brasileiras que moram aqui, que Sim. super escutam a gente. Inclusive, a nossa próxima convidada é uma brasileira que mora aqui também, uma amiga minha. Que legal. E temos sim. Que bacana. Menina. Gente, adorei. Eu achei esse projeto de vocês fantástico. Hoje a gente, desconfigurou um pouquinho no sentido de não tomar vinho. É verdade, estamos comportadas hoje. Vanessa, muitíssimo obrigada. Foi um prazer imenso conhecer você, conversar com você e receber você no nosso podcast. É o nosso projeto, a nossa paixão, né? Esse podcast. Dá muito trabalho, é super estressante, mas a gente ama. E receber pessoas assim como você só fazem a gente querer mais e mais, sabe? Muitíssimo obrigada. Mesmo. De verdade. Eu agradeço. E eu espero poder te convidar mais pra frente para participar de um jeito diferente, quem sabe no nosso clube de leitura como autora que a gente vai ler. Falei pra vocês que eu adoro participar de clube de leitura porque eles me enriquecem muito. A literatura, ela só se perfaz, ela se faz realmente na outra extremidade que é o leitor. Então o leitor verdade, né? Precisa, um livro né? sem leitura, não é qualquer um. Então assim, amo participar e já aceito. Ai, fechou Obrigada. então. Só falta a gente eleger o título, então. Isso. Isso. Talvez seja a vai ser parte difícil. mais difícil, né, Jamile? Mais difícil. Jamile faz a curadoria. Ai, eu vou ser totalmente parcial e eu vou colocar a contagem regressiva. Ótimo. Quero muito falar com alguém sobre esse livro. Sim. É um livro que a gente... Eu até quero reler esse livro. Sou meio, como eu disse a vocês, assim, não costumo reler os livros, mas eu quero retomar, porque eu acho que ele conversa, dialoga muito com a Mãe Infinita. Dialoga, eu vi que o jardim voltou ali. Eu falei pra Vanessa, Vanessa, eu conheço esse jardim aqui. Vanessa, De outros muitíssimo carnavais. obrigada. Muito obrigada mesmo. Mais uma vez, Vanessa, se você quiser falar o seu Instagram aí pro pessoal. Sim. Olha, o livro foi oficialmente lançado pela Kindle Amazon ontem. Ele está disponível lá. Vocês podem colocar por A Mãe Infinita ou por Vanessa Maranha. Vão encontrar os meus livros. E o Instagram Vanessa_Maranha e o Facebook Vanessa Maranha. Perfeito. A gente vai deixar os links. Que vocês vão ver o post, inclusive, do livro manuscrito que você postou lá no seu Instagram. Verdade. Tá lá Sigam no feed. Vanessa. Ai, gente, manuscrito é incrível. E leiam Vanessa. Sigam, leiam. Nossa, eu tô lendo e tô amando. Sério. Muito obrigada, Vanessa, mais uma muito vez, obrigada Vanessa. mesmo. Foi incrível, foi lindo esse papo. Obrigada, Jamile, por ter feito isso acontecer, né? E é isso, gente. Muito obrigada. Beijo, Sacaivers. Beijo, Sacaivers. Até o próximo. Até.